principal não é o físico. O exercício principal é o exercício da piedade. E a piedade aqui, irmãos, tem um sentido muito especial. Não é meramente ter peninha de alguém, ter muito amor, exercita na piedade, então começa a dar comida para pobre, não sei mais o que, fazer serviço, tudo. O serviço social, ela é o fruto, é o resultado daquilo que nós vamos fazer, mas piedade não é isso. Piedade tem a ver com a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade. Exercitar-se na piedade significa exercitar-se na vida de oração, na vida de comunhão, na vida de meditação, na vida de relação com Deus. Isso é que é importante. O exercício espiritual no sentido de fortalecer sua espiritualidade para com Deus através de pelo menos 3 coisas importantes na vida de um ministro. 3. Uma delas, a dedicação às Escrituras. Todo pastor tem que alimentar o seu rebanho. Para alimentar o seu rebanho, ele precisa conhecer o plantio do campo que vão lhe oferecer os nutrientes, os alimentos que podem nutrir e alimentar o seu rebanho. Então ele tem que se dedicar, ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que estudar teologia, ele tem que estudar hermenêutica, ele tem que ter compromisso com a hermenêutica da sua denominação, para não ficar abraçando tudo quanto é ideia estranha. No Brasil está uma desgraça esse negócio. E eu sou um nozinho na garganta de muita gente, porque eu não ataco pessoas, eu não ataco, eu tenho ética, mas meus irmãos, me perdoem, eu não consigo engolir um assembleiano que vem com ideias dessas novas teologias que estão por aí, entrando no seio das nossas igrejas, que vem provar para mim que quando alguém começa a buscar novas ideias e novas teologias por aí, é porque ele não tem conteúdo, ele não tem nada para dar. Então ele precisa acreditar em novidade para poder fazer e cumprir o seu ministério. Eu sou um homem que eu acredito no poder da palavra de Deus. Ora, se essa palavra não pode me dar tudo aquilo que eu preciso para ter uma liturgia alegre, maravilhosa, um louvor de adoração a Deus, eu vou me tornar pedagogicamente falando, um elemento de mesmice. Está todo dia fazendo a mesma coisa, cantando do mesmo jeito. E tem que ter um saco de paciência para suportar aquela mesma historinha todo santo dia e não dizer nada. Porque o pastor não se renova, ele não se renova ministerialmente, ele não se renova na... Coisa boa é quando a igreja vai para a igreja, opa, nosso pastor vai pregar. Hoje nós vamos ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque o pastor não é apenas o bam, bam, bam na pregação, mas é alguém que pagou o preço, que orou, que estudou, que se preparou, que tirou algumas horas exclusivas para preparar o seu sermão. Isso é fundamental. Então, dedicação às Escrituras, dedicação à oração e aplicação do exercício pastoral. São as 3 coisas. Agora, meus irmãos, eu quero levar vocês para o que está aí no primeiro pontinho da sua apostila. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava preparando isso aqui. E ao longo desses anos todos eu venho sempre aprimorando, modificando, porque eu vou descobrindo novas coisas. E até então, quando eu falava da vida devocional do obreiro, eu entrava nos elementos que formam a vida devocional do obreiro. Mas eu descobri que só haverá vida devocional quando a vida devocional
do obreiro é ministrada por Deus. É o começo de tudo. Vida ministrada por Deus, porque normalmente o que é que nós fazemos? Devoção diz respeito àquilo que eu dedico a alguém, aquilo que eu ofereço a alguém, meu preito de gratidão, o meu louvor, a minha adoração, a minha dedicação ao Senhor. Mas vida devocional tem uma coisa interessante. Não basta que você diga para Deus que o ama, que o respeita, que reconhece a sua soberania sobre a sua vida. Você precisa descobrir algumas coisas interessantes. E a vida devocional do obreiro, ela diz respeito, então, a algo que um pastor precisa saber. O que é que um pastor faz no dia a dia na vida de uma igreja? Ele é alguém que ministra a igreja. É alguém que sempre tem a missão de ministrar a igreja. Mas todo aquele que ministra a igreja precisa antes ser ministrado por Deus na sua vida. A força da sua palavra, a unção, não vem num vaso de azeite. Teve uma mais na cabeça, como fez um pregador lá no Brasil. Ele hoje estou recebendo uma nova unção, e pegou um vaso desse tamanho, encheu de azeite. Ele mesmo se ungiu e se consagrou. E todo mundo ficou assim, achando ele, porque ele se achou assim: a partir de agora eu estou com uma nova unção. Não é bem isso. Não é isso. A unção é um investimento de Deus quando Ele percebe que você reconhece a sua glória, sua soberania, e você demonstra para Deus submissão e diz para Deus: Senhor, me ajuda a vencer o meu ego e a me dedicar inteiramente a Ti. Tu deves aparecer, não eu. Por isso, o ministro que ministra a igreja, ele precisa antes ser ministrado por Deus na sua vida. O que significa ser ministrado por Deus? O que significa ser ministrado por Deus? Eu diria que aquela ministração livre do Espírito no nosso interior. É o Espírito com liberdade para abrir a porta do nosso coração, às vezes fechadinha, porque a gente guarda dentro dele uma porção de coisinhas que o nosso ego gosta, que a nossa carne gosta. A gente guarda lá dentro e diz: ó Deus, eu dou tudo, mas esse cantinho aqui é só meu. É só meu. Mas quando você diz: Espírito, pode entrar, pode fazer a mudança, a chave do meu coração está aqui, pode abrir, pode limpar, pode purificar, pode fazer a mudança que for necessária, que eu estou pronto para isso. Aleluia! É quando Ele está pronto para fluir dentro de nós. Eu gosto de uma palavra que Jesus deu em João capítulo 7. João 7 e 38, texto bem conhecido. Olha o que Jesus diz aqui. 7 e 38 diz assim, 37 em diante, vamos ler o 37 em diante. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: ora, vejam só a colocação que eu quero fazer aqui, aplicação para a vida devocional. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeira coisa que a gente precisa saber, que a fonte de poder, de autoridade, de unção, a fonte é Ele, é Jesus. Não é nenhum pregador, não é o anjo Gabriel, e nem o arcanjo Miguel, que já tem igreja por aí, já orando para o arcanjo Miguel, para o arcanjo... aqui até tem um Miguel por aqui, né? Muito bem.
Mas não é nada disto. E aí ele diz assim, ele mostra que ele é a fonte. E aí veja a relação que Jesus faz com os seus discípulos. Ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do. Aleluia. Não diz no, mas diz do seu ventre. Eita glória. Em outras palavras, se os rios têm uma nascente, tem um ponto de partida, assim como lá no Brasil o rio Amazonas começa lá no Peru, se não me engano, começa lá em cima, um pontinho de nada. Ele vai descendo as montanhas e quando ele chega no Brasil, as águas ficam toldadas, marrons, porque ele vem com uma força incrível, um fluir enorme, formando um dos maiores rios do mundo. Vejam só, a fonte é lá. Glória a Deus. Fonte que não seca. Não seca. Ele, Jesus. Se alguém tem sede, vem a mim. Ele é a fonte. Aí ele diz mais ainda, quem crer em mim, aí ele diz, como diz a Escritura. O que eu quero dizer com isso? Você quer rios de água viva correndo para o seu interior e o tornando uma bênção para as outras pessoas? Lembre-se de um fato, que só tem um jeito disto acontecer. A base de tudo isto, o leito de tudo isto. Os rios de água viva não estão em enchentes que invadem tudo quanto é terra e vai tomando posse de tudo, não. Tem um leito. E o leito deste rio é a Escritura. A glória. A palavra. O que é que a gente aprende aqui? Que toda e qualquer manifestação espiritual, seja ela do ponto de vista emocional ou espiritual, não importa, qualquer manifestação só tem validade, só tem importância se esta manifestação tiver o seu veio, ou seja, correr por este leito, fazendo curso por este leito. As águas fazem curso por esse leito. O leito desta bênção é a palavra de Deus. E o curso desses rios serpenteando é porque ele não faz uma paradinha aqui no meu coração e diz, olha, eu vou dar tudo para ti, e ele se torna o dono do poder. Já viu esses pregadores que se acham assim? O poder do Espírito chegou nele e parou ali. Tem um pregador lá no Brasil, de uma outra igreja, que ele conta, meu Deus, imagine, eu era isso, eu era aquilo, mas onde é que ele veio parar? Eu, nada. Na verdade, esse nada dele não tem nada de humildade, mas a presunção deixa ele, eu não sou nada, mas eu me tornei o Bamba do poder. Quando eu oro acontece isso, quando eu faço, não é isto. A Bíblia está dizendo que essas águas, elas fluem, começam na nascente que é Jesus, e fazem curso para o meu coração, para o seu coração, para o seu coração. Essas águas não fazem piscininhas particulares, lagoas particulares, para uso e fruto particular, mas o mesmo gozo, a mesma alegria, o mesmo refrigério, a mesma restauração, o mesmo poder de nutrição atinge a todos aqueles por onde o curso desses rios fazem o seu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito importante. Quando Deus ministra em nós, Ele faz fluir o seu rio de águas vivas para dentro de nós. Aleluia. Amém, irmãos? E é um obreiro que deixa os rios fluírem dentro de si, tem algo diferente na vida dele. É verdade. Ele não precisa exibir nada. Eita, glória. Ele não precisa fazer propaganda de nada, porque quando abre a boca para falar, o fluir do Espírito está sendo manifestado. E esse fluir do Espírito é a ministração
de Deus na sua vida devocional. Na sua vida devocional. Implica também entender um pouquinho mais que quando permitimos a ação livre do Espírito em nós, Ele nos conduz à sala. Eu vou usar uma expressão assim meio poética, né? meio metafórica, mas que tem riqueza e profundidade. Quando permitimos a ação livre do Espírito, Ele nos conduz à sala do coração de Deus. Aleluia. Da presença de Deus. Aleluia. Significa que Ele mesmo, Ele, o Espírito, ministra a nós e em nós. E sabe o que acontece? Quando Ele ministra, nós ficamos quietos. Aleluia. Nós buscamos. Eu tive uma experiência pessoal com Deus muito forte para entender isso aqui. Passei por aquele tipo de tribulação que você como pastor passa de vez em quando. E é maltratado, é mal entendido, e às vezes é caluniado, e a gente fica com vontade de chutar o balde, né? Vontade de mandar todas as cocuias, de se desfazer e tal. Eu tive um dia desse assim. Eu saí da igreja segurando a barra, mas o coração parecia que ia explodir pela boca. E eu fui para casa, minha esposa percebeu que eu estava muito quieto, disse: você está um pouco quieto demais, o que está acontecendo? Eu falei: não, você me ajuda assim, mas olha só por mim. Eu cheguei em casa, ela subiu, a minha casa tem um outro andar, ela subiu para casa, disse: pode dormir em paz, depois eu vou dormir. Eu vou ficar um pouco no escritório. Desatei a gravata, tirei o paletó e me ajoelhei e comecei a falar pelos cotovelos com Deus. Falei, Senhor, assim. Falei. E de repente eu ouvi uma voz. E a voz dizia assim: fique quieto. Pare de falar. Aleluia. Será que minha mulher chegou aqui e falou alguma coisa? Não, ela já estava dormindo. Aleluia. E eu entendi que aquilo não era uma voz qualquer. Era o Espírito Santo dizendo: Lenai, você está falando demais, não está deixando eu falar. Então eu entendi e me aquietei. Chorei, derramei todas as lágrimas possíveis. E de repente o Espírito Santo, que ensinou o meu espírito a orar em línguas. Aleluia. E o meu espírito começou a orar em línguas. Aleluia. Eu orei não sei quanto tempo em línguas, pastor. Aleluia. Até cansar. Parei. Até que estava tudo mais leve. Passou aquele momento de depressão, de compreensão emocional que eu estava vivendo. Então eu tive paz e pude dormir em paz. Aleluia. Glória. Porque Aleluia. Deus queria dizer para mim que tem momento que Ele precisa falar e eu preciso ficar quieto. Vida devocional ministrada por Ele implica em que em determinados momentos eu preciso aprender a ficar quieto, a parar de falar, a parar de resmungar, a parar de estar falando sempre com Deus um monte de coisas. Tem um sentido introspectivo. Não é por muito falar que você vai se fazer entender. Não é por muito falar que você vai alcançar a bênção de Deus. Há um momento que Deus quer que você pare. O Deus que nós servimos não é uma coisa, não é um mero poder. É Deus pessoal, é Deus imanente, é Deus dentro da gente, é Deus conduzindo a nossa mente, é Deus nos confortando, é Deus ministrando de fato a nós.
E isso é muito importante. Eu me lembro de um fato muito interessante. Um fato muito interessante. Nós temos uma história, uma experiência do grande líder Moisés, lá em Êxodo 25 e 22. Êxodo 25, 22, quando Deus dá todas as orientações a Moisés de como ele deveria preparar o tabernáculo e agir, e como é que Deus falaria e se manifestaria, como ele deveria preparar o propiciatório, colocar no lugar santíssimo. Moisés não era um sacerdote, o irmão dele era, mas ele não. A ministração no lugar santíssimo só pertencia ao sumo sacerdote. Mas por alguma razão especial, Deus permitiu a Moisés, que era o grande líder espiritual do povo, a que entrasse lá onde estava o propiciatório. E sabe o que Deus disse para ele? Ele no versículo 21, ele diz assim, o Senhor disse para Moisés, olha, e porás o propiciatório em cima da arca. O propiciatório é aquela tampa retangular, feito em madeira de acácia por dentro e coberta de ouro, desenhado, com uma figura de 2 querubins que tinham formas humanas, mas eram seres alados, protegendo. Esse propiciatório ficaria por cima da arca, que estaria protegendo, era uma forma ilustrada de Deus para proteger a lei que representava a vida ou morte do povo de Israel lá fora. Isso acontecia geralmente no grande dia da expiação. Por isso que o sumo sacerdote entrava uma vez lá com o sangue da expiação de um lado, com as pedras no peito e nesse turbante, não sei como é o nome agora, e colocava. Ele não ia só em seu próprio nome, ele ia em nome de todo Israel, de cada família, dos 12. Ele entrava lá para fazer isso. Mas dessa feita aconteceu diferente. Não era o grande dia da expiação. Deus resolveu conversar com Moisés. Moisés vinha de uma super atividade, e quase que de esgotamento físico, mental, emocional, em ter que lidar com um povo que estava há muito tempo desajustado das coisas. No caminho do deserto, ele tinha que orientar como deveriam ser feitos, e Moisés não tinha mais tempo para nada. Aí, o que é que diz lá no versículo 22? Ali, ele está dizendo para Moisés, virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. O próprio termo propiciatório indicava exatamente isso, aquilo que propicia. Por isso que quando o sumo sacerdote entrava ali, para ele entrar em nome do povo com o sangue da expiação, ele não podia entrar de qualquer afoitamento. Ele tinha que aspergir a tampa do propiciatório com o sangue do animal que foi sacrificado lá fora. Dessa feita não aconteceu nada disso. Moisés não tomou o lugar do sumo sacerdote, mas Deus disse, olha, vai lá, eu vou falar de cima do propiciatório contigo. Eu tenho coisas para te dizer. Aleluia. Irmãos, a vida devocional do obreiro se fortalece quando ele aprende a entrar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus pessoalmente. Aleluia. Pessoalmente. Foi isso que aconteceu. Quando o nosso espírito fica em silêncio, irmãos, e disposto para ouvir o Senhor, então ele se sente à vontade para falar. Mas nós é que temos que propiciar a Deus a oportunidade para ele falar, deixar ele falar, deixar ele agir.
principalmente nas nossas dificuldades emocionais, no grande acúmulo que às vezes um líder tem sobre si de emoções negativas, de ouvir todo mundo. A igreja não sabe, mas o pastor está ali. Ele é quase uma lata de lixo, porque ele carrega todas as emoções possíveis. Ele não pode, nem sempre pode compartilhar com a esposa, nem sempre a esposa, por mais que seja fiel e ajude, nem sempre ela tem condições de estrutura emocional para ajudar. Há momentos que é só você e Deus. Ou você morre desesperado, ou você vai buscar a Deus a solução para deixar Ele ministrar a sua vida. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aprendamos isto. Aprendamos com o menino Samuel dizendo: fala, Senhor. Ele não sabia disso até ser ensinado por Eli, mas ele aprendeu. E quando ele disse assim, então o Senhor veio e falou a ele. É assim que Deus faz. Individualmente, quando Deus ministra a nós, o nosso ser fica absorvido por Ele, fica na dimensão dele. Eu tinha 18 anos de idade quando eu estava em Pindamonhangaba, estudando no Instituto Bíblico. Eu tive alguns conflitos interiores. O meu temperamento, eu tinha algumas dificuldades que eu precisava aprender a superar. E eu descobri que eu estava com dificuldade para superar aqueles problemas. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: o que é que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo. Aí eu sou filho de pastor, filho de pioneiro da obra. Eu sei o significado do sofrimento da vida de um pastor. Eu disse: eu não tenho condição de ser pastor, eu vou fazer qualquer outra coisa na igreja, menos ser pastor. E tomei a decisão que iria embora. A irmã Doris Lemos, uma mulher de Deus fantástica, me chamou, ela percebeu, disse: não, meu filho, tenha calma, tenha tranquilidade. Deus tem algo com a sua vida, mas você precisa ter paciência. E eu resolvi então buscar a Deus. Comecei a jejuar, a orar. Durante umas 2 semanas eu orei e jejuei. O dia inteiro só ia comer alguma coisa à noite, sem que ninguém soubesse. Nem meus colegas sabiam. Onde está Alienai e tal. E não veio para almoçar, o próprio Moncolendo disse: não, pastor, eu estou bem e tal. Até que um dia, no domingo pela manhã, eu sempre ia à escola dominical, e o professor da classe onde eu estava era, na verdade, um dos maiores homens de Deus que eu já conheci na minha vida. Um mestre por excelência, pastor João de Oliveira, que foi também comentador de revista Escola Dominical. E ele sentiu minha falta de Alienai. Eu resolvi ficar. E lá na escola, ainda não tinha uns prédios novos, né? Eram uns prédios improvisados e tal, mas tinha umas bananeiras e tinha umas árvores frutíferas lá no quintal bem grande. E eu comecei a buscar a Deus e fui lá para trás, no meio das bananeiras. E lá no meio das bananeiras, sozinho, eu comecei a orar a Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Até que o Senhor veio a mim, envolveu a minha vida. De tal forma, irmãos, eu fiquei tão absorvido pela presença de Deus que eu desmaiei. Não era de fome, não. Desmaiei. Os meus colegas da escola voltaram da escola, não está alienai, meu Deus do céu, não achavam no quarto, não achavam na sala, não achavam no lugar. E alguns, então, antes do almoço, foram lá para o lado das bananeiras e tal, me encontraram eu caído e falando em línguas o tempo todo, mas
falando em línguas. Aleluia. Não era nenhuma crise de fanatismo, nem de meninice, mas era um jovem com vontade de servir a Deus, que tinha dificuldade de aceitar algumas coisas que eu sentia que eu precisava superar e eu não estava conseguindo superar. Eles me levaram para o quarto e lá oraram comigo, aí voltei a mim. A partir daquele dia a história da minha vida mudou completamente. Eu aprendi a ouvir Deus. Eu aprendi a ouvir Deus. Aprendi a deixar Ele falar. Aprendi a aceitar a disciplina de Deus no meu ego, nas minhas dificuldades, nos meus problemas. Por isso, se você quer ministrar, se você quer ter uma vida devocional vitoriosa lá na frente, em todas as coisas, você tem que aprender a deixar Deus falar consigo. Aprender a ter um momento de contemplação do Senhor. É um estado de contemplação do Senhor sobre o seu interior. É aquela concentração do seu espírito sobre as coisas espirituais, onde você se desliga totalmente do mundo. Quando Ele ministra, todo o nosso ser assume um estado de escuta interior. E esse estado de escuta interior envolve um silenciar das minhas afeições, das minhas emoções, do meu palavreado, de tudo que eu poderia dizer para ele. Envolve esse aspecto. Tudo que diz respeito ao terreno, ao exterior, morre ali. Quando Deus ministra a nós, irmãos, está faltando isto. Está faltando paixão. É verdade, aleluia. Está faltando paixão nossa para com Deus. Quando Ele ministra todos os nossos sentidos físicos, emocionais, psicológicos, eles são aquietados pela presença imanente do Espírito dentro de nós. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Ele promove um fluir de dentro para fora. Ele torna o seu ministério um ministério não voltado apenas para dentro, mas um ministério que vai fluir para fora, onde você estará abençoando as pessoas que o procuram. Terá um ministério abençoado. Quando o Senhor ministra a nós entramos nesse estado. É quase que uma êxtase espiritual, mas menos semelhante ao que Paulo teve. Aleluia. Paulo teve um momento de êxtase espiritual que ele não sabia dizer se era no corpo, fora do corpo. Ele só sabia dizer que a experiência foi tão forte, mas tão forte. Ele viu coisas extraordinárias, ele ouviu coisas tão inefáveis, tão fantásticas, que ele não sabia explicar em palavras, mas que foram suficientes para que ele enfrentasse o terror da morte, das perseguições, da fome e até do espinho na carne na sua vida, que no meu modo de ver era um problema físico que Paulo enfrentava no seu dia a dia. É assim que Deus faz. Aprendamos a ouvir Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se nós aprendemos a ouvir Deus, nós vamos de fato ter um ministério abençoado, um ministério que vai produzir o fruto necessário. Eu lembrei de fato ruim, mas é interessante. Um camarada que teve a presunção de se achar muito espiritual, ele resolveu ir para o céu. Ele fez uma viagem interplanetária. Ele levou aqui a gente da igreja dizia, por favor, olha o Senhor. Então eu vou perguntar. Ele tinha um anjo guia, né? E o anjo levava e trazia, até o dia que ele chegou lá, em cima. A ideia dele é que Deus revelou para ele, entre aspas, coisas como, por exemplo,
aquilo que Paulo não revelou na Escritura. Aquelas visões, aquelas revelações, Deus revelou para esse dito cujo brasileirinho sem vergonha. Desculpe. Pensa que todo mundo é retardado mental para ter que engolir um negócio desse. E que, inclusive, Deus revelou para ele as palavras do livrinho que João comeu. Não precisamos dessa palhaçada, né, irmãos? Você, do jeito que você é, com tudo que você é, com fraquezas ou não, se você é sincero na sua presença, Aleluia! na sua presença, diga para ele: Senhor, estou pronto para ouvir. Aleluia! Estou pronto para ser disciplinado por ti. Estou pronto para receber a tua correção no meu comportamento, na minha vida, para fazer a obra de Deus. Por isso, aprendamos isto. E eu acho que está na hora de terminar, né, pastor? Tirei para mim. A vida devocional do obreiro implica em permitir que o Espírito nos conduza à presença de Deus. Amém, irmão? Amém. Não necessariamente por algum evento excepcional. Eu fui numa igreja uma vez, lá no Brasil, não vou dizer o estado nem qual era a igreja. O pastor estava desesperado porque ele, no afã de ver a sua igreja como uma igreja espiritual, ele permitiu que umas meninices acontecessem por lá. E começou um negócio de arrebatamento de espírito, e tinha uma porção de gente sendo arrebatada. Aí eu cheguei na igreja, pastor Linar, o que é que eu faço? Pastor Sobresidente, estou tendo mais esse povo. Mas agora a coisa está feia aqui. Porque eu olhei assim, tinha uma moça falando: ai, anjo, para, eu estou cansado. Meu Deus, que coisa linda, que coisa, para, anjo. Aí o anjo dizia umas coisas para ela e se metia na vida particular de outras pessoas da igreja, que a irmãzinha não gostava muito. Aí daqui a pouco tinha um outro rapaz lá e tinha um monte de arrebatados. Por quê? Porque tinha uma ideia equivocada sobre arrebatamento de espírito. Todos nós sabemos que isso é possível acontecer, mas não é regra bíblica, não é dogma, obrigatoriamente não tem que... Você quer entrar na presença de Deus, você não precisa ser arrebatado de espírito para chegar lá em cima. Não precisa. Mas se o Senhor quiser, é questão dele. Mas obrigatoriamente não. Não é preciso ter uma experiência assim, excepcional, alguma coisa além da medida, para que você possa sentir a presença de Deus. Eita glória! E aí o pastor me pediu para ajudar, e eu fui: pastor, o que é que eu vou fazer? Esse povo vai me bater aqui. Porque os irmãos estavam lá em torno. Teve gente que foi levado para casa, assim, e ficou 2, 3 dias sem comer. Foi levado a um histerismo emocional e equivocado por falta de doutrina. Aleluia. Quando o pastor tem doutrina, e doutrina para mim não é roupa, cabelo, não sei mais o que, tudo isso aí tem o seu lugar, mas não é isso aí, não diz respeito a coisa temporal. Doutrina diz respeito à essência daquilo que nós cremos. Aleluia. O povo é doutrinado exatamente naquilo que nós cremos. Quando existe isso aí, não há problema. Verdade. Por que existem tantas meninices por aí afora, irmãos? Às vezes. Eu já passei por algumas difíceis, irmãos. Fui numa grande igreja no Brasil, O pastor era um homem de oração, um homem sério, um homem de Deus, um homem honesto, caráter ilibado, mas era um menino nas coisas espirituais. E por não saber como é que se processa o ministério profético no seio da igreja, ele achava que toda vez que alguém profetizava na igreja, tinha que parar tudo. Levantava um profeta na igreja lá para falar alguém. Então, se alguém estivesse cantando, parava de cantar.
Se a banda estivesse tocando, parava de tocar. Porque Deus está falando. Aí, a exibição particular do profeta de Araque, se metendo na vida de todo mundo. Eu creio em profecia, irmão. Aleluia. Eu ensino sobre os dons espirituais, mas não há como engolir essas meninices. Resultado, eu fui para lá para pregar. Eu tentei pregar, pastor Gessival. Eu tentei pregar. Abri o texto, fiz aquilo que a homilética ensina. Eu tenho um livro de homilética também, então eu tenho que ser pelo menos referencial, né? Li o texto, anunciei o tema da mensagem, o título da mensagem, e entrei na introdução da mensagem. Quando eu estou na introdução da mensagem, uma irmãzinha lá no fundo, pá! Aí já tinha um irmão com um microfone sem fio, aí saiu correndo do púlpito assim. Aí eu tive que parar, não podia fazer nada na igreja dos outros, né? Fiquei quieto. A irmã tomou uns 15 minutos do meu tempo da pregação. Falou. E o pastor, o que Deus está fazendo? Verdadeiro menino. Alguns crentes antigos tinham dificuldade de engolir aquilo, mas a maioria estava gostando da ideia. Tudo bem, quando a irmã terminou, aí veio e disse: quem se lembra do título da mensagem? Ninguém se lembrava mais. Eu vou começar tudo de novo. Li o texto, anunciei o tema e comecei de novo na introdução, um outro do outro lado. Pá! E falou. Aí, não sei se eu posso dizer isso, fiquei com raiva santa. Eu disse: isso aí é brincadeira, não pode ser um negócio desse. Falou. Aí eu me virei para o pastor e disse: pastor, eu sou decida. Se eu pastor da igreja, ou prego eu, ou seus profetas, você pode decidir. Eu não vou ficar brigando com o profeta aqui, nem competindo com ninguém. Não, para falar. E aí, não, é o irmão, a mensagem. O pastor me autorizou que quem vai falar aqui agora sou eu. Os profetas se calem. Quando eu terminar de pregar, pode profetizar à vontade. Aí eu notei que foi assim, igual o papel de bombeiros, né? Abre aquela bomba assim, e tal, preguei a palavra e tal, mas eu notei que Deus começou a agir, e eu então tive que dizer algumas coisas sobre o que é profecia, como é que ela se processa na vida da igreja, e como é que nós devemos agir. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Significa que o Espírito fala a minha mente, eu interpreto aquilo que o Espírito Santo me dá para dizer. E eu posso escolher a hora para dizer. Eu posso escolher a hora para dizer. Mas o assunto não é esse. O que eu quero destacar é de que quem ministra precisa estar pronto para ouvir a voz de Deus e saber distinguir isso aqui. Saber distinguir isso aqui. Aleluia. Quando ministramos, quando Deus ministra a nós somos envolvidos, absorvidos por Ele, pela Sua palavra. É Ele que promove esse fluir de dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Uma dificuldade que muita gente tem é de entender a diferença entre o ministério profético de Efésios 4:11 e o dom da profecia de 1 Coríntios 12. Não é a mesma coisa. A essência é a mesma, mas a forma de trabalhar é diferente. Quando alguém ministra a palavra de Deus no fluir do Espírito, ele está profetizando. Obrigatoriamente ele não tem que dizer, fazer careta, piscar o olho, começar assim. Já viu que o seu profeta, que para ele poder se fazer acreditar, ele tem que fazer umas misuras, né? Tal, levanta a perna e tal. Eu me lembro que eu estava sentado no púlpito de uma igreja e veio um irmão que diziam que ele era profeta. E puseram aquele obreiro do meu lado.
Aí eu compuseram aquele obreiro do meu lado, o irmão do meu lado, ele começa a fazer umas caretas. Eu olhei para ele assim, meu irmão, o senhor está passando mal? Não, é o espírito. Eu disse, que espírito conversa fiada? Você está querendo me enganar? Enganar a igreja? Para com essa palhaçada. Por que você não faz careta lá no último banco da igreja? Vem fazer careta aqui no púlpito da igreja. O espírito não precisa disso. Ele usa você do jeito que você é, da maneira como você é, independente. E todo profeta é responsável por aquilo que profetiza, por aquilo que fala. Isso é fundamental. Eu creio que Deus ainda pode falar o que quer falar. Eu creio que a igreja deve abrir um espaço para que o dom da profecia se manifeste coletivamente. Geralmente o dom da profecia tem sempre um caráter coletivo, mas o dom ministerial, o ofício de profeta, tem a ver com a relação desse ministério com a palavra, com a Bíblia. É isso. É isso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita coisa, né? Muita coisa para se falar. E eu louvo a Deus por esses momentos especiais aqui com os irmãos. Estou certo de que o Espírito Santo tem mais coisa. À noite nós vamos dar oportunidade, né, pastor? Nesse assunto aqui, para a glória do Senhor. Eu tenho alguns assuntos importantes que estão na sua apostila aí. Eu vou ter que fazer uma viagem aérea em cima disso, porque não vai ser possível falar de tudo. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos mais para o assunto que vamos falar posteriormente. Deus abençoe. Eu estou com vontade de fazer uma oração, pastor. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor encontre espaço em nós.